do profeta Ezequiel, no capítulo de número 37, do verso 1 ao verso 10, que diz assim a palavra do Todo-Poderoso sobre a visão do vale de ossos secos. A partir do verso 1 diz o seguinte: e veio sobre minha mão o Senhor, Ele levou o Espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, Tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como que se me deu a ordem, e houve um ruído, um barulho enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles o Espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, venha dos quatro cantos aos ventos, o Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército muito grande e extremo. Somente até aqui, irmão. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela é lida e recitada muitas vezes desde os primórdios, mas cada menção que é feita à palavra do Senhor, ela vem de uma conotação diferente, de acordo com as nossas necessidades. A palavra do Senhor, ela é independente, ela não depende de pessoas, ela não depende de pregadores, ela não depende de público, ela não depende de pessoas que vinham aclamar, porque a própria Bíblia diz que se faltarem pessoas, as pedras o Senhor levantará para aclamar. E aqui nesta noite, o Senhor vai nos ensinar sobre o avivamento, que é o nome também da nossa denominação. O avivamento é a forma de avivar, trazer vida àquilo que estava sem vida, é de voltar à vida. É por isso que esta visão da ressurreição dos ossos secos é uma ilustração de um verdadeiro avivamento entre nós. Porque toda vez que algo está morrendo dentro de nós, nós temos um motivo e nós precisamos de fazer um algo verdadeiro para que Deus nos dê, que é Deus, dono da vida, que somente Ele pode dar a vida e trazer um avivamento verdadeiro. Sempre que Deus, Ele quer trazer um avivamento para a sua igreja, Ele não faz senão através da sua própria palavra, conforme está escrito lá no livro do profeta Amós, o profeta menor, no capítulo 3, no verso 7, que diz que certamente não fará coisa alguma o Senhor, sem antes revelar o teu segredo aos teus servos, os profetas. Irmãos, assim como Amós, que era um dos profetas menores, Elias, um dos profetas maiores, e todos vocês menores ou maiores,
sou um profeta de Deus. Tem profeta de Deus aqui nesta noite. Tem profeta de Deus aqui na casa do Senhor. Profetiza. Profetiza a vitória sobre as vossas vidas. Porque onde antes havia morte, como é mostrado na passagem de Ezequiel, lhe foi dado vida. O grande avivalista, trazendo um pouco da história também do nosso ministério do avivamento bíblico, um dos grandes avivalistas foi John Wesley. Ele, em Londres, por torno ali do século XVII, foi um clérigo anglicano e teólogo muito importante, e ele defendia essa linha do movimento metodista que foi trazido para o Brasil depois, da qual saiu o Ministério Avivamento Bíblico. Ele já defendia este avivamento na igreja, este avivamento nas pessoas. E avivar significa trazer à vida aquilo que estava morto. É trazer à vida aquilo que ficou por muito tempo sobre reflexão do que é o avivamento. Vamos separar em 3 tópicos diferentes esta mensagem que está no livro de Ezequiel. A primeira, vamos falar aqui o vale do profeta. Ele está compreendido aqui do verso 1 ao verso 3. É a situação do lugar e dos ossos secos apresentam a morte espiritual. Diz lá que os ossos eram muito sequíssimos. No verso 2, a secura dos ossos secos, e que não havia ali vida, estava tudo muito quieto. Então, onde não há clamor, onde não há oração, ali também não há resposta de Deus, porque está tudo muito quieto. O silêncio, também a dureza. Diz no verso 2 que os ossos eram muito duros. E a dureza aqui significa a dureza dos corações de alguns que estão dentro da casa do Senhor e não conseguem dar ouvido à palavra do Deus eterno. A dureza dos corações que não deixa você ouvir a palavra de Deus. Muitas das vezes também se mostra nesta passagem a inércia. A inércia porque os ossos estavam ali, não se mexiam e nada acontecia. Irmão, muitas das vezes precisamos sair da inércia, precisamos fazer um movimento, assim como, pois, o nosso irmão, no século XVII, John Wesley, trouxe o avivamento, trouxe o movimento avivalista. Nós precisamos dedicar o avivamento em nossa vida e na vida da igreja. Estes sintomas de morte, eles mostram a situação de onde o vale estava o profeta. Porque se você está no meio da sequidão, pessoas frias emocionalmente, elas estão indiferentes no silêncio, na dureza de coração, elas nunca se quebrantam diante do Senhor, elas estão cercadas dessa inércia, por isso que nada acontece, as coisas não mudam, porque elas não dão passo para o Senhor, e ficam ali em meio ao vale de ossos secos. E o profeta disse sabiamente aqui, para Deus, quando ele diz assim: Senhor, Tu o sabes. Porque como profetas nós precisamos reconhecer a nossa insignificância diante do Todo-Poderoso Jeová e saber que somente Ele é quem tem a condição verdadeira de ser o Todo-Poderoso, de que
para que nós não possamos ver nada errado. Somente o Todo-Poderoso é quem pode profetizar através do teu Espírito Santo. Então, querido, seja tu aí um profeta de Deus. Seja tu aí, minha querida irmã, meu querido irmão, um profeta diante da presença do Altíssimo. Um outro tópico que podemos observar aqui é o profeta vale. Quando nós vemos ali no verso 4, no verso 9 e no verso 12. No 4 diz então, ele disse, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhe, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Verso 9, e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos ao Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Mais adiante, nem tomei a leitura, mas também está escrito, portanto profetiza, e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Note, meus irmãos, que o profeta, ele teve algumas atitudes importantes diante daquele vale. A primeira atitude dele foi de dependência, foi a atitude de ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Como diz no verso 1, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E a segunda coisa foi ele ter a visão, ele ver o que Deus estava mostrando, e abrir os teus olhos para ver aquele vale de ossos secos. Quem sabe, irmão, muitas vezes não reconhecemos o que está acontecendo porque não queremos enxergar as coisas que estão nos abatendo. Não queremos enxergar os males que estão acometendo no meio da igreja. E estamos nos tornando pessoas cegas, que não estamos ouvindo e também não estamos tendo a percepção para ouvir a voz de Deus, conforme está aqui no verso 13, que diz, Filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse, o Senhor Jeová, tu o sabes. Portanto, temos que ouvir a voz de Deus. O profeta, ele tem que estar em total dependência de Deus. Ele deve ser conduzido pelo Espírito Santo em tudo que ele faz, não segundo o vosso próprio entendimento, porque o próprio profeta disse aqui, Senhor, tu o sabes, porque nós não sabemos de nada. Nós, segundo a nossa força, segundo o nosso nome, nós não podemos nada. Mas todas as coisas nos são possíveis no nome santo de Jesus Cristo, que é sobre todo nome e que morreu na cruz do Calvário por nós. Louvado seja o nome. Porque o Espírito Santo de Deus, ele manifesta-se nas coisas menores, nas coisas pequenas. Então é preciso que a igreja esteja atenta para ouvir e ver o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ouvir o que o Espírito Santo tem profetizado sobre a igreja. Não é viver segundo a sua própria visão, porque somente quem é profeta, somente quem tem a visão de Deus é que pode enxergar em meio às trevas. Então, meu irmão, se você não está vendo algo errado, é porque alguém tem a visão do profeta. Quando você vê que tudo está no mesmo marasmo, que tudo está parado como aquele vale de ossos secos, que está na inércia, que não há barulho, que nada acontece, que não estão avivados, que nada tem sentido daquele lugar, é porque você tem visão de profeta. E quem é profeta, dá um glória a Deus aí, irmão. Dá um glória a Deus aí, porque hoje você vai profetizar a sua vitória. Hoje você vai profetizar que o Espírito Santo de Deus vai criar em vosso meio carne sobre aquele projeto seu que já estava parado, sobre aquele seu projeto, quem sabe no trabalho, quem sabe na
na tua família, quem sabe até mesmo na tua vida ministerial, no teu chamado. Deus hoje está colocando o teu Espírito Santo. Deus hoje está trazendo nervos. Deus hoje está colocando vida. Deus hoje está profetizando a ele. Quem está sentindo a presença dele aí, dá glória a Deus, porque o Espírito Santo de Deus está presente neste lugar. Aleluia. Portanto, querido, se você tem visão de profeta, profetiza aí. Não retém aquilo que Deus manda você fazer, não. Se Deus manda você fazer alguma coisa, não retém, não, querido. Fiel a Ele para cumprir aquele que te mandou fazer. É como já foi dito aqui, através lá dos profetas menores, Amós 3, capítulo 3, verso 7. Não fará coisa alguma o Senhor, de comunicar aos teus servos os profetas. Porque, dando continuidade, o terceiro tópico é o poder que está nessa profecia. E o poder dessa profecia podemos ver aqui do verso 7 ao 10. Então profetizei como se me deu ordem, e houve ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles o Espírito. E ele me disse: profetiza, o Espírito profetiza ao Filho do Homem. E diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem os 4 ventos ao Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como se me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército muito grande em extremo. Profetiza sobre o vale do nosso ser, porque está vindo aí sobre a tua vida uma legião de anjos poderosos, um exército celestial, para lutar em favor da tua causa, porque fomos feitos um pouquinho menor do que um anjo, porém temos a condição de ser chamados, através do sacrifício de Cristo, de filhos de Deus, de filhos da promessa. E os anjos não têm esse privilégio e estão aqui para nos servir. Profetiza, 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 porque os ossos secos vão ressurgir e vão ser avivados. Vemos aqui, irmãos, no verso 7, o movimento, o barulho dos ossos que se batiam ao se encontrar. Então, crente que é crente faz barulho, crente que é crente ora, crente que é crente, ele bota a boca no mundo e ele não tem medo de dizer para ninguém que o Senhor Deus é na vida dele. Ele não se envergonha em dizer quantas coisas Jeová fez na vida dele. Ele não se intimida em dizer para as autoridades, para as pessoas de outras crenças, que o Todo-Poderoso Deus é na vida dele. No verso 6, fala sobre a força. Nasciam tendões e ligamentos entre os ossos. Irmão, cada vez que você começa a dar glória a Deus é contagiante. Cada vez que você coloca a tua fé em prática é contagiante. O irmão do teu lado começa a dar glória a Deus. Quando você levanta um clamor na igreja, começa a contagiar. Começa o teu irmão do lado também ficar cheio do Espírito Santo. Começa a profetizar. Começa a falar em línguas estranhas. Começa a fazer aquilo que o Senhor Jeová tem proposto para a tua vida. No verso 8 fala sobre o revestimento. Nasceu carne e pele sobre os corpos levantados. Irmão, revestimento do Espírito Santo de Deus. E aí você vai clamando, vai fazendo aquela união, e o Espírito Santo de Deus vem sobre você. E os teus projetos, as coisas que estavam esquecidas, quem sabe há muito tempo que nem você mesmo cria, que nem você mesmo mais esperava, o Espírito Santo vem e começa a dar vida, e começa a soprar, porque o Espírito Santo de vida entrou nos corpos que foram ressuscitados, é o que diz no verso 9. Queridos, este processo mostra que o avivamento não acontece de uma vez. É preciso passar por cada uma das etapas.
é preciso que você passe por todas as provações que o Senhor Jeová tem na sua vida. Cada um segundo o que tem o Senhor para a tua vida. Como é que você vê Deus? Você vê Deus grande? Você vê Deus pequeno? A que distância você está do Senhor? Certa vez um menininho, para ilustrar aqui, perguntou para o seu pai: papai, que tamanho é aquele avião? Ele é pequeno e carrega tanta gente. Apontou para o avião lá no céu passando. E o pai dele disse: filhinho, venha cá, e levou ele para o aeroporto e mostrou para ele aqueles Boeing 747. O menino ficou maravilhado. Ele disse: querido, assim também é o nosso Deus. Quanto mais perto você está dele, maior será a grandeza dele diante da tua vida. Quanto mais você está diante de Jeová, maior será o poder dele diante da tua vida para poder ressuscitar sonhos. E o Senhor está ressuscitando sonhos aqui. Profetiza sobre o vale de ossos secos. O que você tem profetizado? Você tem profetizado bênção? As bênçãos vão acontecer. Você tem profetizado maldição? Cuidado, irmão, a maldição também pode acontecer. Você tem o poder da palavra na tua boca. Você tem a unção e o revestimento do Espírito Santo sobre ti. E Ele pode operar através de você, segundo o próprio entendimento dele, mas também levando em consideração as tuas palavras. Profetiza. Deus simplesmente poderia levantar o exército numeroso para o profeta Ezequiel. Simplesmente o profeta, ele poderia ter já tido a visão daquele exército fazendo tudo aquilo, se levantando, osso com osso, barulho, e colocando de pé o exército. Mas ele teve que passar por aquelas fases onde Deus disse para ele, por 3 vezes, em 3 versículos diferentes: profetiza, 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 para que os ossos possam se ligar. Quando você profetiza, você faz a oração ao Senhor, e através desta oração é que Deus vai restituir os teus sonhos. Amém. Restituir aquelas coisas que as pessoas às vezes dizem: só um milagre isso não pode acontecer na minha vida. Só através de um milagre isso pode acontecer na vida do meu parente, do meu ente querido. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus, da visão de Ezequiel, ele não mudou. O Senhor, ele não mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, ele tem compromisso com Deus Todo-Poderoso na sua palavra. E Deus, tendo compromisso com a tua palavra, fiel é aquele que prometeu. Porque, irmãos, quando nós somos levados por Deus para o meio de vales de ossos secos, eu não sei qual é o vale de ossos secos que cada um tem passado, mas que cada um tem passado um vale de ossos secos. Isso certamente tem. Senão você não seria cristão. Senão eu estaria já salvo na glória, se você não passasse por sequidade. Nem sempre nós entendemos, porque nós estamos como estes ossos secos. Mas quando o Senhor nos levanta como profetas e nos faz ver e falar que o Senhor, então ele tudo transforma pelo poder de Deus. Muitas das vezes, irmão, nós ficamos preocupados. Muitas vezes ficamos entediados e afoitos, pensando assim: ah, meu Deus, o que está acontecendo com a vida do meu irmão lá? Aquele outro não teve aquele problema resolvido. Ah, o meu líder lá do meu ministério, ou o líder lá do meu trabalho, ou da minha vizinhança, da comunidade na qual eu estou inserido, ele está passando por alguma coisa que eu não compreendo. Mas, irmão, primeiramente quem precisa se preocupar conosco é a gente mesmo, para depois se preocupar com os outros. Pedindo ao Senhor que nos avive, que traga o avivamento sobre a nossa vida, que Ele nos dê força,
que Ele levante profeta no meio dos vales para criar tendões, movimento repetitivo e movimento de oração e barulho como fez os ossos. E o barulho da oração do crente é que prospera. Portanto, meu querido, se você quer ser profeta de Deus, saiba que Deus vai te colocar no meio de vale de ossos secos, por muitas das vezes vai te usar de passar por esse vale de ossos secos para que você tenha condições de trazer a vida. Você tem visto por aí muitos ossos secos? Então te prepara que Deus vai querer te usar. Te prepara para a obra grande que Deus tem na sua vida. E é uma palavra de mistério na sua vida. Você vai passar pelo vale de ossos secos, mas você vai levantar, através da tua ação, um exército poderoso para usar em teu favor. Amém? E assim eu quero agradecer essa oportunidade que o Senhor tem me dado, e as tuas palmas ao Senhor.